Olá, sejam bem-vindos a mais um Dicas do Zé, aqui do Degustação Literária. E hoje nós vamos falar sobre rock and roll, o invencível, indestrutível, eterno gênero que embala gerações e mais gerações. A história do rock, ela é gigantesca, existem livros muito bons a respeito. E eu separei 5 livros sobre rock que você precisa ler. É uma verdadeira viagem musical, aquelas questões de formação de bandas, as curiosidades, métodos de composição, o que inspirou determinada música que veio se tornar um clássico, as brigas, enfim, tem de tudo aqui, nesse apanhado aqui dos 5 livros sobre rock. Então, espero que gostem e vamos lá! Mas que livrinho bom! Mas livrinho no que há de mais carinhoso, no que de melhor essa palavra pode conter. Guia de Rock em CD, de Arthur Dapiev e Luiz H. Romagnoli, da Jorge Zahar Editor. Nós adoramos listas, né? E isso aqui é a lista das listas. Aqui o Dapiev ele juntou 150 bandas ou grupos e conta a história delas. Parece que não dá, mas dá sim. É resumido, mas é um resumo perfeito. Não te deixa no vácuo, não. E ele escolhe, para contar a história das bandas, ele escolhe determinados álbuns. Por exemplo, do AC/DC, ele escolhe 2 álbuns. Aí, ao começar a falar sobre esses trabalhos, ele fala sobre a banda também, como surgiu, os momentos mais importantes. É um livro maravilhoso. Eu saí por aí correndo atrás desse material listado aqui, comprei muito CD, comprei LP também que eu gosto. Ah, sim, isso é importante. Por que ele destaca em CD? Porque todos os álbuns aqui listados já estão disponíveis nessa forma de mídia. Você já pode comprá-los em CD. Então, um livro espetacular. É o livro de cabeceira para quem gosta do rock and roll. Tem todos os subgêneros: hard rock, heavy metal, progressivo, eletrônico, punk. Tem uma parte dedicada ao rock brasileiro também. Por sinal, eu fiz um vídeo sobre o rock brasileiro dos anos 80, de outro livro do Arthur Dapiev. Vocês podem dar uma olhadinha, também ficou bem legal. Mas esse livro aqui é o top. Use ele como livro de cabeceira, carregue no bolso, carregue na mochila, passe em frente de uma loja assim, de discos ou algum sebo, ou alguma coisa assim, e procure aqui uma indicação, veja se o cara tem e compre, porque é diversão na certa. Assim, claro, as pessoas não estão mais comprando CDs, tá, mas o que eu quero dizer é o seguinte: eu compro CD, independente de ser baixado através seja um CD físico ou virtual, eu tenho minhas coletâneas, mas eu gosto de ter o trabalho completo de determinado artista. Para pensar um pouquinho, você, ao comprar um CD, ao adquirir o trabalho por completo, todas as músicas, além de você ter aquelas músicas que não fazem parte da mídia, não é aquela carro-chefe, e você conhece outras músicas do grupo ou artista, e que pode te tocar mais do que aquela, sabe, pode te sensibilizar, te agradar mais do que aquela música que foi escolhida para representar o álbum, você passa a conhecer também o que passava na alma do grupo, daquele teu artista preferido, no momento em que ele produziu aquele trabalho. Um CD, ele representa um trabalho completo de um determinado momento na vida daquele artista. Entendeu? Não é uma coisa pensada. Como eu disse, coletânea é legal. Claro, você faz uma coletânea para curtir aí, escutar no ônibus, escutar em viagem, onde for. Mas, se você gosta muito de uma banda, adquira o trabalho completo dele, que é representado na forma de um CD, que ali você vai ter um momento na vida dele. Que mesmo que aquelas músicas não sejam um álbum conceitual, na ideia de que vá contar uma história, que as músicas estão interligadas, mas elas sim estão interligadas no sentido de que representou um momento criativo daquele artista. E como eu disse, podem ter músicas ali que estão escondidas pela mídia e que você vai gostar bastante. Então eu sou ainda a favor de ter o trabalho do artista, seja em CD virtual, seja em CD físico, mas enfim. Guia de Rock em CD, recomendadíssimo. Livro de cabeceira. Vamos ao próximo agora. Eles são um grupo de rock progressivo, sim, mas sempre foram colocados à parte, até pela temática de suas músicas e o próprio desenvolvimento da sua estrutura harmônica. Estamos falando de Pink Floyd, não Floyd,
Eu tô com vontade de não apagar isso não. Bom, estamos falando de Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, do John Harris. Esse livro aqui, ele é a história da banda Pink Floyd. Eles eram, ou são, uma banda de rock progressivo, mas sempre foram colocados em uma categoria à parte, devido à sua linha harmônica, às suas letras que eram diferenciadas. Estamos falando, é claro, de Pink Floyd. E aqui no livro The Dark Side of the Moon, de John Harris, publicado pela Zahar. Esse livro aqui conta a trajetória da banda, o início dela, e centrando o foco no álbum The Dark Side, o seu processo de criação, o seu trabalho em estúdio, as pessoas que participaram, as claras, eventuais brigas durante um processo criativo, as curiosidades, as anedotas. Tem aqui informação às pencas de como foi produzido o clássico dos clássicos do Pink Floyd. Inclusive, o engenheiro de som, o Alan Parsons, depois ele criou o grupo, né, The Alan Parsons Project. Então só tinha fera aqui. Olha aqui o Alan Parsons. Bem centrado, uma pessoa equilibrada. E tem, por falar em centrado e equilibrado, mostra a chegada do gênio louco, Syd Barrett, que revolucionou a música inglesa e o Pink Floyd. Depois da saída do mesmo, por diversos problemas, o Pink Floyd se viu numa espécie de encruzilhada, que caminho tomar, que tipo de letra seguir, que estilo. E o The Dark Side, ele é um álbum que ele fala da loucura. Ele fugiu daquelas questões metafísicas por excelência e ele abrange um estudo da loucura humana. The Dark Side of the Moon, o lado escuro da lua, é o lado escuro da mente humana. Então o disco ele trata da loucura, a loucura pela busca da fama, pela perda da fama, a loucura gerada pela busca do dinheiro, pelo tempo que parece correr de nossas mãos, né? Run, Rabbit, Run, trecho da música. Então, parece que o fantasma de Syd Barrett vai acompanhar o Pink Floyd para o resto de sua carreira, e é o que realmente acontece. Então, The Dark Side é um álbum progressivo, mas extremamente terrestre, vamos colocar dessa forma, materialista. Ele é material. Ele trata das questões de fisiologia, de dia a dia, e que leva a pessoa para simplesmente sair de órbita, mentalmente falando. Então, se você não conhece, escute The Dark Side of the Moon. Ele usa efeitos sonoros assim, que eram muito avançados para a época. E a sua temática é uma temática humana. É a temática de como nós somos frágeis perante até os nossos desejos, e quando esses desejos eles são muitas vezes nos negados, como às vezes a gente quebra. Nossa mente pode se perder no lado escuro da lua. Então, esse trabalho aqui é excelente. Tem fotos maravilhosas. Aqui, ó. Capa de inspiração, né? Inspiração para a capa de qual livro? Ou melhor, de qual disco, hein? Então temos coisas aqui. A iconografia desse livro é muito bonita. Trabalho em estúdio. Então, se você gosta de Pink Floyd, se você quer uma leitura fluida, concisa, bastante focada, apesar de ter a história da banda, mas bastante focada no The Dark Side of the Moon, que afinal dá título ao livro, indico esse livro aqui para vocês, de John Harris, da Zahar. Vamos agora ao próximo livro de rock. O mundo da música se divide em antes e depois de Woodstock. E para contar essa história, um excelente livro de Pete Fornatelli, Woodstock. Essa história aqui é contada 40 anos depois, o festival dia a dia, show a show, contado por quem esteve lá. Falar em quem esteve lá, a multidão. Olha, existem diversos livros sobre Woodstock, mas esse aqui são depoimentos dos artistas. O livro ele é dividido em capítulos. Em 3 capítulos são os 3 dias de show, e divididos de show a show. Cada show ele pega um artista e faz uma entrevista com o artista, com quem participou, com pessoas ligadas à produção, e questiona tudo. As expectativas antes do show,
o que o artista achou, se realmente foi tudo aquilo que ele esperava, as dificuldades para se apresentar num palco daqueles, né? Um show que foi uma loucura, foi uma experiência, vamos dizer assim, hippie por excelência. E esse livro aqui, ele é excelente. Tem depoimento de pesos pesados da música e da turma que fez, vamos dizer assim, o lado B do show. Olha, quem não conhece Joan Baez, ela era uma grande articuladora política, ela fazia música de protesto. Tanto que ela era admirada por Bob Dylan. Então aqui tem entrevista com a Joan Baez, o que ela achou do show, com os músicos, com as pessoas ao redor que a acompanharam. Jefferson Airplane, a banda psicodélica por excelência. Aqui também temos todas as impressões desse grupo de doidões animadíssimos que fizeram um show épico em Woodstock. Fora as fotos, né? Carlos Santana, que despontou em Woodstock. The Who. Enfim, uma documentação feita de uma forma até então que eu não havia ainda lido, que é em forma de entrevistas e com os participantes, e separados, né, como eu disse, por apresentação. O capítulo sobre o show do The Who. Aí fala sobre o show e entrevista os integrantes da banda, e eles soltam o verbo, contam tudo que é para contar. Então, fica aqui a dica para o início de conhecer o que foi o Woodstock para a música internacional. Por isso eu vou fazer aqui um adendozinho. Imperdível. Woodstock, 3 dias de paz, amor e música. Esse DVD aqui, ele é imperdível mesmo. Procurem ele. Tem DVD também. Aqui é em Blu-ray, mas tem DVD. Olha, você vai ter assim, uma panorâmica, como se estivesse assistindo o show, viagem no tempo total para a era hippie, a era onde se contestava bastante a questão de preço de ingresso, a questão do show business como realmente um negócio, a música vista como um negócio. Aqui o público ainda via, hoje dá um pouco desse pensamento, mas que a arte não deve ser cobrada, a arte não é um negócio, e aqui se vê que houve sim gastos imensos para se levar esse show à frente. E os artistas também gastaram, e muito do público não pagou, simplesmente invadiu e acabou aceitando se aquilo ali, não havia outra forma mesmo de encarar o fato. Então a massa, a ideia hippie da comunidade tomou conta desse festival. Não sei se isso tornou a acontecer, eu creio que não. Então está aqui, ó, o Woodstock livro e o filme, um registro de uma época incrível, incrível, que nunca mais vai se repetir, porque hoje música e negócios estão extremamente entranhados e indissociáveis. Vamos agora ao próximo livro sobre rock and roll. Se tem um livro que me surpreendeu, eu não esperava tanto, eu comprei porque eu gosto do assunto, e o título ele é sensacional, mas o conteúdo dele superou todas as expectativas. Rodrigo Merev escreveu O Som da Revolução, publicado pela Civilização Brasileira. Olha, uma história cultural do rock, de 1965 a 1969. Mas isso aqui é uma enciclopédia. Eu fiquei assim, estupefacto ao ver como ele conseguiu juntar tanta informação e não se enrolar e não tornar um negócio chato, muito pelo contrário. Eu comecei a ler, aí pensei, esse cara vai se perder. Ele quer falar sobre muita coisa, ele não se perde e a leitura flui. Quando você percebe, você está lá para mais da metade do livro. É impressionante como esse livro aqui é bom. Ele trata dos aspectos culturais, políticos, tudo envolve, sabe, todo um contexto de uma época. Esse período aqui, tanto que é uma história cultural, não é apenas a história musical, é a história cultural do rock and roll dentro desse período, a era hippie, a era das grandes revoluções, o Vietnã, a guerra do Vietnã comendo solta, toda a contestação que o rock traz em si. O rock, ele é contestador por excelência. Não é à toa que a gente vive de uns anos para cá uma certa mudança na música que se toca aqui no Brasil, porque há uma acomodação nesses estilos que estão tocando aí. E o rock não é o único gênero, lógico, o hip hop, o rap também, se quiser, eles são bem contestadores em questões sociais, mas o rock, ele é revolucionário, ele é agressivo, ele é contestador por excelência.
e ele não é muito incentivado nos meios de divulgação cultural, principalmente a TV, justamente por isso, né? Ele sacode o status quo, ele balança o establishment assim com uma fúria de um terremoto. Então, o Som da Revolução de Rodrigo Merhebi é muito bom. E ele tem uma discografia. Bom, vamos falar da iconografia. A iconografia, aqui, só em falar em revolução, aqui, uma passeata, já de cara. Já abri de cara com uma passeata. E o The Who, uma das melhores, eu adoro a banda The Who. Só tem 2 integrantes vivos, infelizmente. Claro que tinha que falar do show de Carlos Santana em Woodstock, que foi o que lançou esse instrumentista maravilhoso. E como eu ia falando, a discografia, que é fundamental em qualquer livro sobre rock and roll, é que tem uma boa discografia. Essa discografia é centrada capítulo a capítulo, por capítulo. Então, determinado ano, determinado capítulo, ele pega a discografia essencial daquele ano e coloca para você ter onde se focar, se conhecer, sabe, buscar aquela informação, escutar, ter a experiência musical do que você leu. Então, olha, importantíssimo, é uma enciclopédia. Quem gosta de música, quem gosta de rock, quem quer entender um pouquinho a importância de você ser contestador, mas contestador mesmo, questionar tudo que lhe é oferecido, não é simplesmente negar, não. Contestar não é negar, você contesta, você para, você pensa. Se aquilo for aceitável, tudo bem. Se não for, bote para quebrar. No sentido, obviamente, de modificar. Eu não faço apologia a nenhuma forma de violência. Mas quebre as estruturas de um sistema que não é bom. Ponto. Então, e o rock and roll também foi feito para isso. O Som da Revolução, Rodrigo Merhebi, indicadíssimo. Corra atrás, lê esse livro, você vai conhecer várias formas de interpretar isso aqui. Política, socialmente, culturalmente riquíssimo e pela música em si, que o rock and roll é maravilhoso. Bom, vamos lá, senão não vai ficar um vídeo muito extenso, mas tem livros aqui que dá vontade de fazer um vídeo próprio, não é mesmo? Esse é um deles. Vamos para o próximo e último livro dos 5 livros de rock que você precisa ler. Ao optar por apresentar os livros através da ordem alfabética por sobrenome do autor, esse livro ficou por último. Foi escrito por Steve Tanner. Mas é The Beatles, a história por trás de todas as canções. Quer conhecer os Beatles? Quer conhecer ainda mais os Beatles? Então nada melhor do que conhecê-los através de suas músicas. E aqui simplesmente tem todas as canções e a história dessas canções, uma a uma. Até abrindo uma página bem interessante. Por exemplo, quando se tratar do álbum em si, a grafia é diferente. A letra fica maior. Aqui é do álbum Revolver. Tem o George Harrison em sua cítara. Ele estava bastante interessado em música oriental na época. Mas quando se tratar exatamente de uma canção, aqui ó, Rain. Essa música aqui, Rain. A letra é menorzinha, então ele vai tratar da canção, falar quem compôs essa música, em que álbum saiu, se foi no Ciro também, o disquinho, né, ela também é apresentada, de que trata a música. Eu vou ler um pouquinho sobre Rain. Em There's a Place, do primeiro álbum dos Beatles, John externou a opinião de que os estados da mente importavam mais do que os estados lá fora. Em Rain, voltou ao tema, mas desta vez teve a experiência de drogas psicodélicas como subtexto. Em um nível superficial, era uma canção simples sobre pessoas reclamando porque não gostavam do clima, como ele afirmou certa vez. Mas em outro nível, era uma canção que recomendava a transcendência das categorias convencionais de bem e mal. Quer dizer, Beatles, é lógico, mesmo uma canção simples que aparentemente era algo sobre reclamar do tempo, na Inglaterra deve-se reclamar muito pela chuva, né? Em nível mais profundo, era algo que transcendia essa ideia geral e esse para a questão do bem e do mal. Então, Beatles, gênios, né? Pegavam letras simples, mas se você conseguisse ultrapassar aquelas primeiras camadas, você chegava em tesouros, né? E esse livro aqui é perfeito para te ajudar nessa exploração. Um livro maravilhoso, canção a canção. A iconografia do livro é maravilhosa. Pô, aqui. O grupo sendo retratado, primeiro na sua fase monolítica, né? Assim, daquelas 4 pessoas idênticas,
terninho, cabelinho cortado, uma entidade única, vamos colocar dessa forma, até que cada um aflorou, sua personalidade veio à tona, que aí sim, o mundo da cultura já estava pronto para a força individual de cada um deles. Então temos tudo aqui, lógico que temos o Sgt. Peppers, temos também esse aqui é anterior ao Sgt. Peppers, a grafia maior, é o álbum, não é a canção. Rubber Soul, ele é anterior a Sgt. Pepper, mas você já sentia muito da semente de Sgt. Pepper ali. Aqui já é a canção, ó, Day Tripper, ele vai falar da canção, as fotos incríveis. Então assim, um livro para quem quer conhecer os Beatles a fundo, porque a alma desses artistas estão impressas em suas letras. Então é perfeito. Olha o Sgt. Pepper aqui, um grande álbum psicodélico por excelência, o maior álbum de todos os tempos. Ele entra em todas as listas dos 10 principais álbuns de música mundiais. E aqui você tem a chance de conhecê-lo através de suas músicas, elas sendo explicadas, detalhadas, é imperdível, imperdível. Então, para os fãs de Beatles, não é apenas mais um livro, é um livro sobre as canções deles e as canções sendo apresentadas a você. Isso aí é uma oportunidade única, é incrível. Então, The Beatles, a história por trás de todas as canções, publicado pela Cosac Naif, imperdível para fãs de rock e para fãs de boa música e para os fãs dos Beatles também. Bom, esses são os 5 livros que você precisa ler sobre rock. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deem um joinha, se inscrevam no canal, isso vai me ajudar bastante. E até o próximo vídeo. Até mais, pessoal! Eu já havia editado vídeo sobre os 5 livros de rock que você precisa ler quando soube da morte de David Bowie. Então fica a minha homenagem nesse pós-scriptum.